Sim. Graças pela invitação. É a minha 8ª vez que estou aqui em Buenos Aires. Adoro a cidade. Estou me sentindo muito bem. Bom, vamos falar um pouco da elastografia vou falar um perfeito portanhol. Esse é meu hospital, sim? Não tem nenhum conflito de interesse. Bom, a elastografia hepática na prática clínica. É importante fazermos 3 perguntas: quando, como e por quê. Sim? Quando? Para avaliar a fibrose hepática, controlar a progressão da enfermidade hepática crônica e predizer as complicações da cirrose. A elastografia deixou de ser um método meramente complementar. Ela passou a ser um método que vai mudar o atendimento adequado do seu paciente. Vai predizer se esse paciente tem risco de descompensação de suas cirroses. Vai predizer se ele tem risco de sangrar as varizes do esôfago. Então, não só é uma avaliação multiparamétrica em que associamos o ultrassonido do fígado, baço e vias biliares, associamos o Doppler de veia porta, mas elastografia hepática, elastografia esplênica e a quantificação da gordura, da grasa. Sim? E temos, então, uma gama de informação para que o médico que está acompanhando o paciente saiba como fazer a sua avaliação completa. Como? Temos vários métodos, como a elastografia transitória, a elastografia por shear wave e a elastografia por ressonância magnética. A transitória está mais, não tem uma curva de aprendizado muito grande, está mais restrito aos hepatólogos. Sim? A elastografia por ressonância magnética é o padrão ouro da avaliação da elastografia, mais difícil de acesso e um alto custo. E temos, então, a elastografia por 2D shear wave, em que temos as mesmas informações que são dadas pela ressonância magnética. E por quê? Porque evita a biópsia hepática desnecessária, proporciona um diagnóstico precoce de segmento da enfermidade, prediz complicações de cirrose e toma a decisão terapêutica e permite a estratificação de risco. Isso é o mais importante. Bom, o impacto da doença global. Vivemos, na verdade, com uma situações em que temos uma alta prevalência, mas de 1,5 milhões de pessoas no mundo têm algum tipo de enfermidade hepática, sim? Causa significativa de morbidade e mortalidade. Ela é responsável por quase 2 milhões de mortes anuais a nível mundial. Tá? Fatores contribuintes, como as hepatites B, C e o consumo excessivo de álcool, obesidade e diabetes. Sim? Hoje nós temos uma pandemia do século XXI, que é a esteatose hepática, sim? Levando os indivíduos a desenvolver cirroses e o carcinoma hepatocelular. A carga socioeconômica, elevados custos de atenção médica, né, a perda de produtividade do paciente e impacto na qualidade de vida. E sim, uma necessidade de diagnóstico temprano, técnicas não invasivas, como a elastografia, ajudam a melhorar o manejo clínico e a reduzir as complicações graves. Então, a relevância da avaliação não invasiva da fibrose hepática, nós sabemos que a enfermidade hepática crônica pode ser totalmente silenciosa, e só depois, quando o indivíduo já desenvolve a doença hepática já avançada ou da entrada na emergência do hospital com sangramento, é que se descobre que ele tem uma doença grave, já com evolução muito crônica. Sim? Lá, podemos identificar, então, esses pacientes de risco. É essencial para prevenir eventos graves, tem alto valor prognóstico comparável à biópsia hepática e é uma ferramenta de detecção útil na atenção primária e no grupo de riscos. Alguns países já incluem a elastografia na atenção básica do atendimento do paciente. Já estratifica esse paciente o risco dele desenvolver doença crônica futura. Sim? E
Bom, acho que isso é interessante mostrar que nem tudo que tem tecido duro pode ser esteatose ou fibrose. Sim? Então, são os fatores confundidores. Acho que é muito importante ter isso em mente quando você realiza a elastografia. Desde o processo inflamatório, da inflamação. Então, o fígado inflamado é um fígado que tem um pouco mais de dureza tecidual. Sim? A ausência de jejum adequado, a colestase, o indivíduo com IMC acima de 30, sim? Na obesidade, a história de álcool, congestão e a inexperiência do executor. Sim? Bom, e as indicações mais práticas na prática clínica seria as hepatites B e C, a co-infecção com o vírus HIV, né? A doença gordurosa e a enfermidade relacionada ao álcool. Essas são as principais indicações relacionadas à metodologia. Bom, então, temos vários consensos, desde o primeiro consenso mundial é de 2015, e depois nós temos vários consensos, e o último consenso aqui em 2020, em que ele teve a atualização da Sociedade de Ultrassonidos americana, em que trouxe, então, as informações mais importantes para que sigamos um escopo de orientações para que tenhamos realmente a melhor qualidade de técnica. Sim? Esses são os critérios, né, os principais critérios, todos já devem conhecer, mas aqui estão direcionados. Principalmente, então, seguimos todos esses critérios, nós teremos, então, uma excelente execução da metodologia. Essa é uma publicação que todos devem ter, e saiu em foi feita em 2019, publicada em 2020, mas está disponível, então temos que ter isso em mente. Sim? Aqui, bom, nem todos os equipamentos têm estudos baseados com biópsia hepática, não temos pontos de cortes. Os gastros e hepatos gostam da classificação METAV, sim? Então, sempre querem que faça uma correlação com o achado do exame de Sharewave com o método de ultrassom, com o método de METAV por biópsia hepática. Então, a sociedade, então, classificou, e essa é a classificação que devemos utilizar. Não devemos comparar com a classificação histológica. Devemos utilizar a classificação radiológica, sim? Em que classifica abaixo de 5 kPa ou de 1,3 metros por segundo, esse fígado é dito como normal. Sim? E variando abaixo de 9 até 13 kPa, nós estratificamos esses indivíduos em classe em que tem uma provável doença hepática, afirmamos que tem uma doença hepática crônica, e se ele tem um kPa acima de 17, esse paciente provavelmente tem hipertensão portal. Olha só a informação que nós temos com um método não invasivo, e já dizemos que esse paciente tem risco de ter sangramento, de ter varizes de esôfago. Tá? Então, nós podemos, na verdade, já predizer, e se esse paciente tem um kPa muito mais alto, acima de 30, acima de 40, esse paciente deve sair dali e fazer já uma endoscopia, porque ele tem risco de sangrar, risco de morte. Então se veja como uma metodologia não invasiva, de fácil acesso, e que está hoje disseminado por a maioria dos hospitais, nós teríamos, então, uma melhor qualidade de atendimento aos nossos pacientes. Tá? Bom, e pensando nisso, nós fizemos um primeiro estudo no Brasil, comparando, então, a metodologia da Vino relacionado à elastografia e à quantificação de gordura. No meu centro, é um centro de referência em que nós temos cadastrados mais de 5.000 pacientes com doenças hepáticas, mais de 7.000 pacientes portadores do vírus do HIV. Então, nós temos um volume de atendimento muito grande, né? E utilizamos, e já virou rotina a utilização da elastografia por 2D Sharewave e a quantificação de gordura.
Então, é um estudo observacional, transversal, no período de junho e setembro de 2025 agora, sim? E nós separamos 114 pacientes que foram selecionados por demanda espontânea, eles vinham ao atendimento, né? E nessa amostra, algumas variáveis, como a idade, o sexo, a etiologia hepática, a rigidez hepática e a esteatose, sim? E utilizamos também a avaliação do índice hepatorrenal, que é uma avaliação qualitativa, né, não quantitativa, relacionada à esteatose hepática, e na plataforma do Últimos da Vino. Sim? Bom, essa comparação foi feita com uma outra plataforma de 2D ShareWave, que já tem uma estrutura relacionada às classificações, e o importante é que esse exame foi feito simultaneamente. Fazíamos um exame prévio daquele paciente e, simultaneamente, fazíamos o exame utilizando o equipamento, a plataforma Vino. Sim? Então, e sempre foi o mesmo executor, não houve variação de executor. Isso acho que é a importância de se manter a concordância da metodologia e não houve variação entre observadores. Sim? E, obviamente, usamos a classificação da regra dos 4 da Sociedade de Radiologia de Ultrassom. Sim? Esses dados estão sendo apresentados pela primeira vez, sim? A idade média de 62 anos, um índice de massa corpórea de 28,1%, a grande maioria, 58,8% de indivíduos do sexo masculino e 41,2% do sexo feminino, e a distribuição da etiologia da doença hepática. Veja que 40% tinham hepatite C, 20% hepatite B, 18% eram infectados pelo vírus do HIV, 18% também com esteatose hepática e 4% tinham outras etiologias. Sim? Bom, e aí mostramos aqui, nós classificamos como 1, 2, 3, 4 e 5 a classificação da regra dos quatro, em que 1 é o indivíduo que não tem fígado normal, e o 5 é o indivíduo que sugere hipertensão portal. Sim? E aí nós temos aqui a acurácia de 0,86, 0,92, 0,99, 0,90 e até 100% quando comparado com a outra metodologia. Veja a qualidade de resultado que obtivemos utilizando a plataforma da Vino. Aqui mostrando por sensibilidade e especificidade, e eu gostaria que prestasse bem atenção na color amarela, na acurácia, em que, veja, temos quase 94, 93, 99, 99 e 100% quando classificado ou estratificado pelas 5 categorias da classificação radiológica. Então, mostrou que as métricas se expressam em porcentagem, e o exame se realizou de forma simultânea, né, com o mesmo profissional, garantindo, então, a confiabilidade dos resultados. Sim? E aqui a acurácia, utilizando, então, a curva ROC, mostrando que o resultado foi perfeito, sensacional quando comparado, mostrando, então, uma acurácia muito boa, acima de 90,5. Sim? Aqui, então, a diferença é a acurácia pelo grau de classificação. Então, veja, a maioria próximo de 90%, só na classificação do grau 1, que estava um pouco de 75%, mas não é considerado uma excelente qualidade de resultados. Sim? Mas, quando você vê, na questão da especificidade, vai para 92%. Aqui, só para mostrar que a metodologia houve uma estabilização na aquisição. Né? Vocês devem lembrar que, no início, nós tínhamos algumas dificuldades na aquisição do exame, mas agora está perfeito. Se você segue todos os parâmetros de aquisição, em que você vejam a imagem,
nós temos três linhas imaginárias. A linha imaginária do transdutor, que era a primeira, a linha imaginária da cápsula hepática e a linha imaginária do bordo superior da região de interesse, do ROI. Sim? Então, nós temos aí uma posição adequada para a aquisição. A aquisição, a quantificação em azul e em verde, a qualidade da imagem. Sim? Em que você vai, obviamente, fugir de áreas em que você tem vasos ou ductos. A aquisição deve ser feita, então, numa região em que esteja mais homogênea essa imagem. Tá? E aqui o paciente, nós pedimos para ele fazer uma... Às vezes, podemos pedir para ele parar de respirar, fazer uma pequena pausa, ou não, ou se ele tiver com a respiração branda, podemos manter e fazer as aquisições adequadas. Tá? E aí temos quais os critérios que nós temos, então, que modificam em relação aos outros softwares, às outras qualidades de exames. Nós temos alguns critérios importantes, em que temos aqui o IQR pela mediana, que está em 7,5. Esse IQR tem que estar abaixo de 30, para ser uma aquisição adequada. Nós temos também o índice ali em cima, acima de 90%, até acima de 70% pode ser uma aquisição perfeita, mas olha, nessa aquisição tivemos 94,9%. Sim? Então, e essas medidas são dadas para cada aplicação que nós temos. E assim vamos, veja, as aquisições adequadas, fugindo das áreas de interferência, até chegarmos, então, as 5 medidas adequadas, né, para que termos, então, uma avaliação completa daquele exame. Então, a elastografia por 2D Cheriev se mostrou uma boa concordância com o outro sistema comercial. Os pontos de corte da Sociedade de Radiologia permitiu a estratificação objetiva da rigidez hepática. O desempenho diagnóstico evidenciou uma adequada sensibilidade, uma adequada especificidade, uma adequada precisão das diferentes categorias de fibrose, e ele realizou de maneira simultânea pelo mesmo operador com a reprodução adequada. Né? Obviamente, se requerem estudos futuros com biópsia hepática para que tenhamos uma estratificação baseada na histologia ou pela ressonância magnética, que é considerado o nosso padrão ouro da radiologia. Bom, passamos, então, para a segunda fase, em que nós teríamos o desempenho dos métodos para a avaliação da esteatose. Como já falei no início, temos uma pandemia do século XXI. Sim? Aqui, só para lembrar os senhores, que o fígado normal, nós temos em torno de 5% de grasa, de gordura. Sim? Com fatores associados como diabetes, alimentação inadequada, o indivíduo que não faz atividade física ou até o padrão genético, esse indivíduo pode começar a acumular gordura de forma inadequada, levando, então, a 2 classificações da enfermidade hepática. A enfermidade hepática associada ao álcool e a enfermidade hepática não alcoólica. Sim? Então, ficamos com a não alcoólica, em que ele, no início, é só uma esteatose simples, reversível, e que pode ser considerada benigna. Sim? E, do outro extremo, a doença já inflamatória. A doença hepática gordurosa é uma doença sistêmica. Não é só o fígado que é acometido. A cardiovascular é muito importante. Indivíduos jovens evoluindo com infarto do miocárdio, evoluindo com acidente vascular cerebral, então, por conta da esteatose. Sim? E então, é um processo que é evolutivo, vai fazendo inflamação, lesão hepática, fibrose, inflamação, lesão hepática, fibrose, chegando, então, a desenvolver a cirrose, e 2%, 3% desenvolvem o hepatocarcinoma. Sim? E aqui, uma estatística mundial, veja que hoje se fala em 40% da população mundial tem esteatoses. Tá?
Em algumas populações, isso um pouco maior, né? Principalmente na população que tem diabetes. Diabetes é uma outra situação que é muito comum nos indivíduos acima de 50, 60 anos, e que agora está ficando cada vez mais jovens nos indivíduos, 40 anos, 30 anos, já desenvolvendo, então, a síndrome metabólica, conseguindo chegar a taxas muito maiores. Sim? E aqui, mostrando que na América Latina, os últimos estudos, aqui de 2023, a nossa taxa em nossa região está em torno de 44,4%, ou seja, metade da nossa população tem esteatose hepática, em qualquer grau. Sim? Uma pergunta importante. É mais importante saber se ele tem fibrose ou o grau de esteatose. Então, a grande maioria dos hepatólogos, dos gastroenterólogos, falam que é mais importante saber se ele tem fibrose, não a esteatose graduada. É importante para o segmento, mas para você predizer e para você direcionar sua terapêutica, é muito mais importante saber se ele tem qualquer grau de fibrose. Indivíduo com esteatose, com um grau de fibrose no grau 2, esse indivíduo já deve ser visto por um especialista. A chance de ele evoluir para uma cirrose é muito grande. Sim? Uma outra coisa é a questão do aparecimento da doença metabólica na pediatria, tá? Que variável por região, mas chega em algumas situações em torno de 17,3%. Bom, a quantificação, a doença metabólica, de uma forma incidental na imagem dos sintomas relacionados, prediz o desenvolvimento de diabetes, né? É um evento cardiovascular, então é essencial para prevenir eventos graves. A questão da mortalidade, estudo sueco em que teve um N muito grande de pacientes participando, mostrou uma maior mortalidade nesses pacientes, inclusive os pacientes que dito como esteatose benigna ou simples versus o controle. Sim? A precisão da fibrose é muito mais importante do que o grau de esteatose. E, obviamente, a mudança de vida e da dieta pode modificar a história natural, desde que esse diagnóstico seja feito de forma adequada. Na avaliação do conteúdo de gordura, de graxa do fígado, nós teríamos, então, os métodos qualitativos ou semi-quantitativos, que seria o modo B e o índice hepatorrenal, e os métodos quantitativos, que são esses novos softwares em que fazem uma quantificação, um valor numérico da quantidade de gordura, de graxa do fígado. Sim? Esses são os métodos mais importantes na atualidade. E só para lembrar que nós temos, então, 3 principais parâmetros que nós temos que avaliar: a atenuação, a retrodispersão e a velocidade do sonido. A atenuação, um indivíduo que tem o fígado grasso, essa atenuação tende a diminuir quando a onda sonora passa pelo tecido hepático. E quando ele tem, na questão da retrodifusão, o ultrassonido bate na estrutura gordurosa e ela reflete mais, né, mostrando que essa retrodifusão é maior quando presente no tecido gorduroso, no tecido grasso. E na velocidade, obviamente, ele perde mais velocidade à proporção em que ele vai encontrando as estruturas que têm gordura. Lembrando que essas estruturas gordurosas são triglicérides, né? E são acúmulo de triglicerídeos dentro da célula. Tá? Então, os softwares atuais utilizam esses parâmetros na sua quantificação. A maioria, ou seja, 90% dos softwares utilizam a atenuação como a forma de avaliação. Existem softwares complexos em que associam a atenuação e a retrodifusão, e software utilizando só a velocidade. Sim? E aqui, o VATT
da Vino, em que também é um software, em que também tem que ter os mesmos parâmetros, as mesmas qualidades, né, fugindo de estruturas. Então, aqui não é uma região que você deva pegar, sim, temos que ter uma região livre dessas estruturas de vasos, de ductos, e a aquisição, e também temos o parâmetro de qualidade, em que você tem o parâmetro do movimento, não só do paciente, como do médico. Então, nós temos que ter, pelo menos, essa qualidade na color verde para ter uma adequada aquisição. Sim? Então, veja, fugimos das regiões que têm estruturas e a qualidade desse exame está acima de 92%. Tá? Excepcional. Sim? Então, ele me dá o valor em decibéis por centímetros por megahertz, uma mediana desse valor, e aí nós precisamos fazer 10 medições para se ter um resultado adequado. Sim? E vamos fazendo as aquisições, mas veja, a proporção que quanto mais verde, menos gordura, até chegarmos a situações extremas, em que temos aqui uma mediana de 0,96, em que eu já disse que esse indivíduo tem esteatose grau 3, sim? E a qualidade se mantém alta, de 93,7%. Então, houve uma estabilização excepcional do software na questão da aquisição do conteúdo graxo. Sim? Então, os pontos principais na avaliação da esteatose, ou então fizemos essa comparação também com um outro sistema comercial, e foi feito simultaneamente, e aqui mostrando o grau da Vino, utilizando a Vino, e aqui o outro equipamento, e olha que houve uma comparação excepcional, né? Então, a correlação do método está em cima de 0,84, com um P significativo, indicando uma forte concordância entre eles, tá? E mostrando que, aqui, quando você põe eles de acordo com o grau de esteatose, se ausente, leve, moderada ou severa, poucos casos fugiram ou discordaram entre si, mas a grande maioria houve uma concordância. Veja, quando a concordância era para a ausência de gordura, né? Então, desses pacientes, quase todos estavam equiparados entre as metodologias. Tá? Então, houve uma sensibilidade, uma especificidade, e olha a acurácia da metodologia de 90,4, 91,12, 95,6, 98,12. Tá? Então, eu fiquei extremamente feliz com os resultados, não só da avaliação da fibrose, como também da avaliação da esteatose, utilizando o equipamento da Vino. Tá? Então, por conta disso, fizemos também uma avaliação do índice hepatorrenal na prática clínica. Praticamente tem se usado pouco, existe um desempenho misto, aqui são as categorias de pouco prováveis, um desempenho misto e de alta probabilidade, acima de 10% de esteatoses, e o percentual não foi adequado, mais ou menos, não classificado em 20%. São casos da vida real mostrando a dificuldade de se utilizar esse índice hepatorrenal. Então, as mensagens para se levar para casa: a quantificação da gordura hepática pelo software apresentou uma boa concordância com o método basal, além da correlação do índice hepatorrenal. Ele trata-se de uma ferramenta promissora de estratificação, né, não invasiva, e o índice hepatorrenal ele pode ser usado apenas como um marcador complementar, né, principalmente na identificação da esteatose acima de 10%. Desculpa o meu portanhol, mas essas são as informações que eu gostaria de trazer para vocês.